Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico e que suscita aí a curiosidade de muita gente: possessão demoníaca. Vamos conversar sobre o que é, como acontece, por quais motivos, quais os sintomas e se é real. Se você se interessa pelo tema, não deixe de assistir até o final, compartilhar com seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais, etc. Né? Então, o tema com certeza reservará algumas surpresas, com certeza suscitará alguma polêmica, enfim, mas vamos adiante. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. É de graça e você não perde as atualizações por aqui. E se você pode ajudar no nosso canal, não deixe de fazê-lo através da nossa página do Apoia-se, que estará aqui na descrição do vídeo, o link. Infelizmente, nós estamos com 50% de apoiadores inadimplentes ou desativados. Isso vai acabar prejudicando o canal. Então, se você pode nos ajudar, não deixe de fazê-lo. Então, se você se inscreveu no nosso Apoia-se, por favor, não fique inadimplente e nem desative a sua contribuição. R$5, R$10, R$15 não vão prejudicar a vida financeira de ninguém e fazem muita falta aqui no canal. Muita gente gosta de fazer perguntas, de ter indicações bibliográficas, de ter informações que não se acham nem nas universidades. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas não se dispõem a ajudar com nada. Se você for a uma universidade assistir uma aula, você vai pagar bem caro. Aqui você assiste de graça e com informações que às vezes você não vai ter lá. Então, sendo assim, eu peço que ajudem o canal se vocês desejam que o canal Transcendência continue. E se você tem interesse nas minhas obras mais recentes em e-book, também os links para que você os adquira, para você conheça essas obras, estarão aqui na descrição do canal. Se você deseja este livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, o meu e-mail também estará na descrição. Então você me manda um e-mail com seu CEP, geralmente seu endereço é interessante também, porque às vezes a pessoa manda só o CEP e esquece de mandar o endereço depois. Então mande seu endereço, mande seu CEP, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa, eu envio para você pelo correio. E caso você queira o livro autografado em seu nome ou no nome de alguém que você queira presentear, então basta você me ajudar, você me avisar e basta você me avisar e eu envio para você autografado com muito prazer, ok? Então, dados os nossos recados, vamos ao tema. Eu vou dividir o tema em perguntas e respostas para ficar mais didático, né? Na primeira parte eu vou dar uma visão geral, em acordo com a demonologia cristã sobre o tema, e depois eu vou tecer minhas considerações, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa é o que é possessão demoníaca. Então vamos entender do que se trata. Então, segundo os manuais, né, de demonologia, a possessão demoníaca ela é o fenômeno pelo qual um espírito maligno, um demônio, ele reside em um corpo e em determinados momentos ele pode falar e se mover por meio desse mesmo corpo, sem que a pessoa, no caso a dona do corpo, possa evitá-lo. Aqui é importante salientar que se usa o termo residir ou possuir por falta de outro termo melhor, uma vez que os demônios eles são entes que não ocupam espaço, eles não têm um corpo ou nada que se assemelhe à matéria, então eles se comunicam entre si através de espécies inteligíveis, ou seja, através de pensamento em estado puro, sem necessidade de mediações sensíveis. Já com os seres humanos, eles se comunicam através das formas necessárias, ou seja, de pensamentos, de imagens, de sentimentos, etc., uma vez que nós não somos seres puramente espirituais, então não nos comunicamos, né, através de pensamentos puros, sem necessidade de mediações sensíveis. Nós precisamos das mediações sensíveis, ou seja, então os seres espirituais eles precisam se comunicar
conosco através das mediações sensíveis. Então, digamos assim, quando se fala, né, de possessão, na verdade, a possessão seria o domínio da mente do possuído e, consequentemente, através desse domínio da mente, também o domínio do corpo, né? E aí, quais são os sinais da possessão demoníaca? Então, ao longo do século se tentou estabelecer uma série de listas de sintomas que caracterizariam a possessão. Eu vou citar aqui duas dessas listas que são as mais conhecidas. Então, a primeira dessas listas, ela cita, na verdade, 7 sintomas, né? Então, o primeiro sintoma seria uma aversão ao sagrado, que vai desde o incômodo na presença de algo sagrado até o horror, né? Então, desde a leve expressão de desagrado até a fúria contra aquilo que é sagrado. O segundo sintoma seria que nos acessos de fúria haveria blasfêmias ou insultos dirigidos aos seres sagrados, aos objetos religiosos que se encontram próximos às coisas consagradas, etc, etc. O terceiro sintoma seria a perda da consciência durante os episódios de fúria. Então, essa perda da consciência, ela seria seguida de uma amnésia total em relação ao ocorrido. O quarto sintoma seria a mudança de personalidade durante as crises, né, sendo que essa personalidade que assume o lugar da personalidade da pessoa seria uma personalidade maligna. O quinto sintoma seria a volta gradativa à normalidade após a crise, ou seja, a pessoa lentamente voltaria a si, voltaria à sua personalidade habitual. E, como eu disse, né, ela perde a consciência, então ela teria um episódio de amnésia, não se lembra do que aconteceu, né? E aí, o quinto desses sintomas seria a volta gradativa após a normalidade, né? E o sexto seria que, fora desses momentos de crise, a pessoa ela leva uma vida completamente normal, sem que essas manifestações elas atinjam em nada a vida familiar ou social da pessoa, ou seja, sem que haja uma conduta delirante ou anormal fora dos momentos de crise. E em sétimo lugar, né, desses sintomas, seria que em alguns casos os possessos eles relatam uma certa ocorrência de alucinações sensoriais, né? Então a pessoa teria ali uma visão de sombras, sensações estranhas em algumas partes do corpo, né? E também audição, né? Audição de algo como grunhidos, vozes, etc, né? Então essa seria a primeira lista de sintomas. E a lista que é elencada lá no ritual da Igreja Católica Romana, ela traz outros sintomas, né? Então ela traz, por exemplo, falar em línguas desconhecidas com certa fluência, né? Ou entender quem as fala. E aqui é interessante dizer assim, línguas desconhecidas para a pessoa, mas não são línguas inventadas, né? Não é só enrolar a língua. Seria uma língua, por exemplo, uma pessoa falar chinês, latim, grego, sem nunca ter estudado, que seja desconhecida para aquela pessoa, com uma certa fluência, também entender alguém que fala nessas línguas, né? Então, também outros sintomas seria manifestar coisas distantes e ocultas, ou seja, revelar o pensamento de alguém ou dizer que algo está acontecendo em algum lugar sem que essa pessoa tenha um meio sensorial direto de ter essa informação. Um outro sintoma seria mostrar forças superiores à idade ou à condição da pessoa, né? Então a pessoa, por exemplo, uma menina de, 12, 13 anos, conseguir levantar um peso muito grande, ou homens adultos não conseguirem a conter tamanha a sua força, e também outras coisas do gênero. Então essas seriam aí as características mais comuns que são elencadas como sendo características ou sinais de uma possessão demoníaca.
E aí a outra pergunta seria: por que os demônios possuem as pessoas? Né? Então, os demônios eles possuem as pessoas para as fazer sofrer. Né? Os demônios sabem que a longo prazo a possessão representa um prejuízo para os planos de Satanás, uma vez que, sendo descoberta a possessão, as pessoas terão acesso às realidades espirituais, como a existência de Deus e dos demônios, e, portanto, se tornarão mais religiosas, né? E evitarão mais o pecado, e dessa forma a possessão acabará produzindo bens espirituais para quem foi vítima e para quem acompanhou o processo de libertação da vítima. Mas mesmo assim os demônios eles não resistem à possibilidade de causar um mal imediato, pois odeiam o ser humano e quer ver que o ser humano sofra, né? Quer ver o ser humano sofrer. Então, como resistir a fazer o mal, ainda que imediato, seria uma virtude, algo que os demônios não têm, então eles não resistem. Essa aí seria mais ou menos a mesma razão pela qual o diabo tentou a Jesus, mesmo sabendo que ele não cairia na tentação. E quais são as causas pelas quais uma pessoa é possuída? Então, em geral, são 5 causas que são elencadas aí nos manuais de demonologia. Então, a primeira causa seria uma pessoa que faz um pacto com o diabo ou com algum demônio. A segunda causa seriam pessoas que participam de cultos satânicos, de grupos ocultistas, de prática de magia, etc. A terceira causa seria uma criança que é oferecida a Satanás por sua mãe. A quarta causa seria uma pessoa que é espiritualmente desprotegida e que é amaldiçoada, por exemplo, por um feiticeiro, por uma bruxa. E a quinta causa seria uma pessoa que leva uma vida virtuosa e que Deus permite que os demônios a possuam para que se purifique através do sofrimento e da humilhação. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, extremamente religiosa, com certeza se sentiria muito humilhada, né, e mortificada ao ser vítima de uma possessão demoníaca. Então, seria um meio pelo qual Deus permite que isso aconteça, para que a pessoa se santifique, para que a pessoa se mortifique através desta provação. Ok? Então, dadas essas informações gerais, né, vamos para a segunda parte do nosso vídeo, ou seja, as minhas considerações sobre as informações fornecidas aí nos manuais de demonologia. Então, a primeira consideração que eu quero fazer é de que a justificativa de que os demônios possuem as pessoas para que sofram, e que mesmo sabendo que será contraproducente a longo prazo, não resistem a fazê-lo, porque resistir ao mal seria uma virtude, né? E eles não tendo virtude, então não resistiriam ao mal. Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que esta afirmação ela não tem lógica, né? Primeiro, que resistir a uma tentação não é o mesmo que evitar uma ação para poder executá-la depois com mais perfeição. Então, o criminoso que não mata imediatamente a sua vítima, fingindo-se de amigo para poder matá-la em ocasião mais propícia depois, ele não praticou, obviamente, uma virtude e nem resistiu a uma tentação. Ele simplesmente usou de astúcia para praticar o mal mais perfeitamente. Então, sendo assim, os demônios, sendo seres inteligentes, fariam de tudo para ocasionar o maior sofrimento possível aos seres humanos, e para isso usariam da maior astúcia de que fossem capazes. Então, pensando por esse ponto de vista, não seria mais lógico seduzir as pessoas através de prazeres, de ganância, de luxo, etc., para que depois da morte tais demônios as vissem sofrer por toda a eternidade no inferno? Não seria mais lógico, né? O que são os poucos anos da vida humana para os demônios imortais criados no começo dos tempos? Então, o risco da pessoa se arrepender no final da vida é bem menor do que o risco da pessoa se converter ao se ver acossada por uma possessão demoníaca que, além de tudo, pode levar a todas as outras pessoas que virem aqueles fenômenos ali acontecendo durante a possessão demoníaca a uma conversão. Ou seja, as pessoas vendo
as artimanhas demoníacas e os poderes demoníacos ali se manifestando na vida do possesso, ficariam ali apavoradas e, obviamente, se voltariam para uma vida religiosa, para uma vida mais piedosa. Ou seja, o risco de o demônio, afinal, no final das contas, causar uma bela de uma conversão coletiva ali, é muito maior do que se ele simplesmente seduzisse a pessoa a uma vida de conforto, de luxo e de pecado, e depois, por toda a eternidade, ele assistiria a pessoa sofrendo, né, no inferno. Então, digamos assim, será que os demônios não pensaram nisso? Né? As igrejas evangélicas, elas estão aí lotadas de cristãos fanáticos graças ao bom apostolado do demônio. Né? Então há uma porção de católicos que voltaram para a igreja também graças ao bom apostolado do diabo e dos demônios. Então não parece uma imensa burrice cometida por seres com fama de serem tão astutos e inteligentes? Né? Então essa é a primeira consideração. A segunda consideração que eu faço é que todas as análises mais acuradas que pelo menos eu vi sobre supostos possessos, e foram análises em número bastante considerável ao longo de alguns anos que eu me interesso por esse tema, então todas essas análises, elas fatalmente revelaram problemas psíquicos mais ou menos sérios. Então a característica, né, que eu falei na primeira parte do vídeo, de que a pessoa possessa ela tem uma vida normal ou pensamentos normais fora da crise, essa característica ela nunca se confirmou. Né? O acompanhamento cuidadoso dos supostos endemoniados sempre encontra ali uma história clínica perfeitamente compatível com os seus sintomas psicopatológicos. Né? Então a pergunta que se põe é: será que os demônios eles só podem agir em doentes psicológicos ou em pessoas credulamente predispostas? Né? Por que o demônio não age então em pessoas, não possui, né, pessoas que não sejam, que não tenham essas predisposições ou que não tenham uma história clínica que seja compatível com os sintomas que ela manifesta durante a possessão? Né? Então é um outro questionamento que eu faço. O terceiro questionamento ele parte do fato de que todos os fenômenos, notem bem que eu disse todos, desde os mais impressionantes como xenoglossia, hierognose, hiperestesia indireta de pensamento, os aportes, a telecinese, a dermografia, etc. Então todos esses fenômenos mais complexos, até as mais elementares e toscas manifestações, né, de histeria e de histrionismo, que compõem 99,9% dos casos da grande massa dos possessos, entre aspas, então todos esses fenômenos têm explicações psicológicas, médicas, psiquiátricas e parapsicológicas. Né? Então, sendo assim, falando muito claramente, nunca é possível identificar com certeza a influência do diabo e dos demônios. Então cabe o questionamento: se é explicável através do mental e do material, ou seja, dentro dos estreitos limites da experimentação e da observação direta, por qual motivo nós deveríamos buscar uma explicação improvável, né, na ação misteriosa de causas preternaturais? Né? Então, se o fenômeno ele é explicado por uma causa natural, por qual razão lógica nós deveríamos apelar para uma explicação não natural? É claro, eu já estou acostumado aqui com o canal, que logo vão aparecer aí pessoas citando os evangelhos e suas possessões. Né? Vão aparecer aí pelos comentários, etc, etc, etc. Então, amiguinhos evangélicos especialmente, ou católicos, bons mocinhos, neocons, né? Não se deem a esse trabalho. Eu conheço bem os casos que são narrados lá nos evangelhos. E
Usar os relatos de possessão dos evangelhos como justificativa é desconhecer ou fingir não saber que, na época em que esses tais textos eles foram escritos, grande parte das doenças eram atribuídas aos demônios, aos gênios, às influências planetárias, ao castigo dos deuses, etc. Então, as mais elementares doenças, né, como infecções de pele, as gripes, etc., eram tratadas com amuletos, com orações, visitas aos templos, etc, etc, etc. Né? Então, por exemplo, pessoas epiléticas, doentes com meningite, com tétano, pessoas que batiam a cabeça e tinham um traumatismo craniano e outras doenças aí que causavam convulsões, eram consideradas como possessos ou como pessoas que estavam sendo atacadas por maus espíritos. Então, outras condições, né, como esquizofrênicos, bipolares, pessoas que sofriam com alucinações, eram vistas também como possessas ou como pessoas com comunicações misteriosas com o mundo espiritual. Então, obviamente que não dá para usar um texto de 2000 anos atrás como justificativa ou como causa provável, né, que prove, causa provável não, como causa, né, que justifique a crença de que necessariamente existe possessão demoníaca. Ok? Gente, eu estou falando demais já, 21 minutos de vídeo. Estou tentando falar rápido, mas o tema eu vou falando e outras ideias vão aparecendo. Mas eu vou encerrar o vídeo, né? Eu termino o meu vídeo aqui pedindo que você deixe seu like, compartilhe e também termino o vídeo agradecendo a atenção a você que me acompanhou até agora. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!